Olá a todos, estou aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2020. Estava falando, tinha gravado 4 vídeos anteriores sobre as revelações de João, que está no livro de Rosales von Sass, o livro do juízo final, de Rosales von Sass. Ordem do Graal na Terra. Site www.graal.org.br. Aqui diz essa contracapa, a primeira notícia de um vindouro e terrível juízo foi divulgada durante a construção da grande pirâmide do Egito, na Terra e no além. Na Terra, a notícia foi retransmitida a todos os povos através de vidente de ambos os sexos, aliás, de geração em geração. Aproximadamente 1000 anos depois da anunciação do juízo final, chegou a notícia para a Terra de que, pelo fim do juízo, um grande cometa surgiria no céu, desencadeando indescritíveis catástrofes, e mais, que através das catástrofes que ele desencadearia, a maior parte da pecaminosa humanidade da Terra desapareceria. Então, esse livro aqui, o livro do Juízo Final, de Rosales von Sass, é um livro fundamental para quem quer, de fato, ser esclarecido sobre por que existe o juízo final, porque ele tem que ser realizado, e, enfim, é uma linguagem muito clara e muito espiritualizada. Não existe livro igual esse. Esse livro aqui dá de 1 milhão a 0 em relação à Bíblia, porque a Bíblia está muito descaracterizada, além de tantas mentiras que tem, tantas coisas falsas, que por causa disso se tornou um livro de Lúcifer. E quem segue ele são os luciferianos, porque não tem nada claro. Tudo ficou confuso e leva a criança cega a enganos. Exatamente como o Lúcifer queria. Então, esse livro do Juízo Final esclarece exatamente as questões. Então, quem realmente quer assim, ser esclarecido espiritualmente, que procure esse livro. Tá falando aqui sobre a questão da primeira notícia, né? Vindouro e terrível juízo foi divulgado durante a construção da grande pirâmide do Egito. Rosales von Sass tem outro livro que chama A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo, que conta exatamente como foi construída, qual a finalidade. Então é um livro maravilhoso que conta que naquela época ainda aqueles povos sumerianos ainda tinham contatos com seres da natureza como gigantes, e foram através desses seres que foi possível construir a pirâmide. Aliás, todas as grandes construções que são enigmáticas, o pessoal fica falando que seres alienígenas, coisa e tal, são seres da natureza, que são diversos povos, né? Entre eles gigantes, desde os menores, fadinhas, as flores, gnomos, tudo é habitado no universo por esses seres, que são servos de Deus. Eles não são espíritos humanos. Tem que fazer essa diferenciação, porque eles não têm livre-arbítrio. Eles, através da intuição, eles recebem, vamos supor assim, uma frequência da vontade de Deus direta. Vou explicar dessa forma, né? Pelo menos é assim que eu entendo, né? Porque
no nosso cérebro temos o cerebelo, né? Que é onde nós captamos, nos liga ao nossa essência espiritual. Então, através dessa cerebelo, que é a nossa antena do espírito, nós captamos as intuições. Mas essa intuição, vamos supor que nós podemos captar a vontade de Deus, ela, por ser humano que tem livre-arbítrio, ela não é uma ligação direta. Vamos supor, ela faz um círculo antes. Nós captamos ela de forma indireta, vamos dizer assim, né? Justamente para que possamos ter o livre-arbítrio, a livre escolha, né? Enquanto os seres integrais, eles captam a vontade de Deus direto. É uma coisa automática. Então, eles não têm opção. Eles têm que atuar conforme aquela vontade. Então, eles trabalham dessa forma. Por causa que eles não têm karma também. Eles não se perdem. Eles sempre são seres puros. Não? Eles não não existe juízo final para eles. Eles sempre cumprem. Eles são a garantia da ordem toda a criação. Então, vamos supor, seria o braço direito de Deus Pai, para colocar ordem e organização. Nós também atuamos, né? Atuamos na edificação, nas criações, tudo, né? Especialmente quando nós já ascendemos de volta para o reino espiritual e no chamado paraíso, né? Onde que é a nossa pátria após obtermos a autoconscientização. Então lá poderemos atuar, mas uma atuação diferente daquela que esses servos fazem. Então muitos povos antigos tinham ainda contato, como é o caso lá no Egito, os sumerianos, né? Na verdade é a Suméria, mas aí está aqui. Aí. A grande pirâmide revela seus segredos de Rosé Gonçalves. Então esses sábios tinham conhecimento, contato com esses seres, né? E eles colaboravam com o ser humano. Hoje não, porque o ser humano foi cada vez, a presunção, o raciocínio foi cada vez mais nos distanciando desses seres. E a pirâmide foi construída há 6.500 anos. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou ler um aqui no verso da capa do livro, que tem um pequeno trecho aqui. Olho para cima, para a esfinge, e perscruto o enigma que ela encerra. De repente, sinto um pavor de todo o mistério que me envolve e que flui para mim. Levanto-me e caminho até o cavalo que me espera. Sopra um vento gelado, proveniente do deserto, e o silêncio da noite já está baixando. Ouço o latir rouco de um chacal do deserto e vejo os morcegos passarem voando como sombras. Nuvens de perfume me envolvem ao aproximar-se da ponte sobre o Nilo. As acácias e as laranjeiras dos maravilhosos jardins de Gizé estão em plena floração. Olho para as canoas do Nilo, balançando levemente junto à beira do rio, e lembro-me da minha vinda. Eu estava seguro de mim mesmo, eu queria cavalcar, explorar e achar os restos dos reis mortos. E agora? Ouço o murmúrio do sagrado Nilo, sentindo as vibrações doloridas de minha alma. Por que estremeceu meu coração ao contemplar a esfinge? De onde vem o halo de eternidade que envolve essas obras grandiosas? Quem conhece a resposta? Olha, esse trecho aí, que está no livro, eu já li algumas vezes essa obra, mas já há muitos anos, né?
Então eu não me parece que esse trecho se refere a um explorador do nosso tempo, um arqueólogo, alguma coisa assim, algum estudioso que estava visitando a pirâmide, né? Então veio aquelas recordações da alma, né? Ele estava assim, muito sensibilizado, né? Por aquelas imagens da pirâmide e tudo. Possivelmente ele foi um dos construtores que ajudaram a construir a pirâmide, né? E agora, né, nessa época, ele retornou para lá e, de alguma forma, a alma dele fez recordar, né? Mas esse livro conta exatamente. E, bom, aqui tem não sei como que chama, se é a orelha, né, do livro, não sei. Tá uma pequena introdução que fala desse livro, né, Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. Não sei se faz parte da... Só tem um trecho que tem uma fala de Abidrushi, que é o Filho do Homem, o Espírito Santo. Na sua obra Na Luz da Verdade, Mensagem do Grau, o mistério do nascimento. O ser humano não deve esquecer-se de que ele se encontra na obra de Deus, que ele mesmo é uma partícula dessa obra e que, por conseguinte, está incondicionalmente também sujeito às leis dessa obra. A grande pirâmide revela seu segredo. 1000 anos passaram-se desde a construção da grande pirâmide do Egito. No entanto, a ninguém ela deixa de causar assombro, não só por suas dimensões e por sua construção perfeita, como também, muito particularmente, por tudo que ela contém em sua estrutura. Há mais de 100 anos, cientistas e estudiosos do assunto vêm se aprofundando no enigma que a Grande Pirâmide encerra. Laboriosamente medem, examinam e conjecturam e, de todo esse estudar e pesquisar, porém, chegaram à conclusão de que a Grande Pirâmide é uma construção perfeita que possui um duplo sentido, astronômico e profético. Os enormes blocos de pedra, tão perfeitamente ajustados, que não permitem nem a introdução da ponta de uma faca em suas junções, ainda hoje desafiam a arquitetura moderna. Que falar então da construção das câmaras e corredores internos, numa época em que havia uma ausência total de instrumental adequado? Obra de tal porte somente poderia ter sido construída usando métodos muito especiais, tendo também um especial objetivo. O mais fascinante, no entanto, é o sentido profético da obra, pois a complicada estrutura interna da Grande Pirâmide, com seus corredores e câmaras que se elevam e se abaixam, se estreitam e se alargam, expressa os acontecimentos mais importantes da humanidade desde a sua construção até o ano 2000. Então, como diz na obra, na verdade, a pirâmide, a Grande Pirâmide do Egito, foi construída há 4.500 anos antes de Cristo. Portanto, ela já tem aí 6.500 anos. Porque se a gente pega livros, enciclopédias, qualquer assunto que fala sobre a Grande Pirâmide, existe uma estimativa que ela teria sido construída 1.000 ou 1.500 anos antes de Cristo. Mas, então, isso segundo cálculos dos estudiosos, arqueólogos. Mas hoje já se questiona. Hoje, se a pessoa se informar, os estudiosos já estão
supondo que ela pode ser muito mais antiga do que esses estimados, acho que entre 3 e 3.500 anos atrás. Mas na verdade ela tem o dobro da idade, né? E, como diz nesse livro, a Grande Pirâmide revela seu segredo. Foi numa época que Sargon era o rei da Suméria, né? Aquela região. E a própria Rosales von Sass, nessa época, ela estava na Terra. Ela era uma sacerdotisa egípcia que morreu nova, talvez com uns 25 anos. E ela se chamava Tisbe. Parece que até existe aí nas lendas aí algumas histórias, um personagem chamado Tisbe, né? Pode ser que tenha sido ela. Mas enfim, ela era da Suméria e ela também esteve na época da construção, que estava no início, porque a construção deve ter demorado uns 30 anos, 30, 40 anos para ser concluída, né? E, enfim, Rosales von Sass, então, ela escreveu esse livro, incluindo o personagem dela, que foi talvez a primeira encarnação dela aqui na Terra, porque ela é um espírito primordial. Ela vive no quinto plano do espírito primordial. E segundo isso é o que eu penso, que ela é a rainha sacerdotisa superior da quinta esfera da criação primordial. E vamos supor, ela impera, vamos supor, nesse reino, juntamente com vamos dizer assim, o imperador, o sacerdote rei Ismael, que foi Sargon, né, nessa época da grande pirâmide, da construção. Foi o rei Sargon, e que depois se encarnou na época de Moisés. Ele era Ismael, ele era um reino hindu. Foi ele que tocou Immanuel Abdrushim na primeira encarnação dele, que é o Espírito Santo. Depois Ismael Abdrushim, ele migrou para a África, ao sul do Egito, e lá fundou um reino, o reino do Isras. E ele se tornou o mentor de Moisés. Foi através dele que... Então ele foi assassinado aos 33 anos, a mando do faraó Ramsés II. Bom, isso aí são as histórias. Essa história de Abdrushim, da primeira encarnação dele, né? Immanuel Abdrushim, está no livro A Vida de Abdrushim, que é editado pela Ordem do Grau na Terra também. Bom, eu estava falando sobre comecei esse o quinto vídeo, né? O primeiro vídeo ficou tempo bom aqui, o que estou fazendo pelo celular, não estou fazendo pelo computador, ainda estou... O computador é melhor, que a gente já desenvolve mais tranquilo, sem preocupação com o encerramento do vídeo, né? Porque no celular aqui sempre, pelo menos aqui, eu no máximo consigo fazer um vídeo aí de uns 33 minutos, 32, e depois ele encerra. Eu acho que é uma questão do celular mesmo. E quando está com muito armazenamento, assim, tudo está muito carregado, ele diminui mais ainda, né? Por isso que os vídeos 2, 3 e 4 saíram muito curtos. Mas eu já postei e apaguei da minha galeria, vamos dizer assim, né? Então agora eu acho que vai dar para fazer um vídeo
já está com uns quase 20 minutos. 20 minutos e acho que chega talvez 25, 30 minutos. Mas não vai passar disso. Agora no computador é muito melhor, mas eu estou ainda me adaptando, porque o som você tem que ter um fone, né, microfone. Eu comprei aí, estou testando, né, para ver para que possa ficar um som bom, porque eu cheguei a gravar uns 2 ou 3 vídeos pelo computador, mas o som ficou muito baixo. Até algumas pessoas até uma pessoa fez um comentário reclamando aí do som muito baixo, né? Realmente ficou, né? Isso. Até eu fiz um vídeo aí que durou 2 horas. Um tema muito bom, mas o som ficou muito baixo. Então eu acho mais ágil para mim, por enquanto, fazer o vídeo aqui pelo celular. Mas enfim, eu estava falando justamente das revelações de João, né? Que consta no livro do Juízo Final, capítulo 6, Profecias, página 26, de Rosales Gonçalves. Então, essa questão da revelação de João, que as pessoas repetem como uma coisa se fosse verdade. A criança cega, né? A pessoa, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, é inquestionável. É um pessoal que não, infelizmente, são indolentes espirituais. Fica com uma fé cega aí, não questiona nada, né? Tá aí, fica repetindo coisas e propagando mentiras e desinformações. Então, na verdade, as revelações de João foi feito por João Batista. Ele já estava no além matéria. E isso foi feito 200 anos após a morte de Cristo. Foi na época que os dirigentes da igreja cristã já estavam deturpando a mensagem de Cristo, estavam se preocupando com adeptos, enfim. Então, já estavam distorcendo. Por isso que ela mesmo diz aqui, que os chamados cristãos hoje são coveiros da doutrina de Cristo. Não são servos de Deus. E, portanto, são servos de Lúcifer. Se estão fazendo isso, são servos de Lúcifer. Então, o que acontece? As revelações de João não é do apóstolo João, evangelista João, e sim de João Batista, que é Ismael. Ele é um espírito primordial da quinta esfera do reino, espírito primordial. E ele fez essas revelações por ordem do Espírito Santo, que é Immanuel, o Filho do Homem. Não é Jesus. Não foi a mando de Jesus, não. Jesus já estava lá no reino divino, ao lado do Pai. E não tinha mais nada a ver com isso. As revelações de João foi por ordem de Immanuel, o Espírito Santo, que é o Filho do Homem. Ele já veio na Terra, já escreveu a sua mensagem do Graal. Agora os cegos fanáticos cristãos, autodenominados cristãos, nunca vão compreender isso. De cada 1000 cristãos, se um realmente reconhecer a verdade, não é isso? Já estamos sendo muito otimistas, porque estão aferrados, né? Suas presunções, seus egoísmos, suas crenças cegas, e estão aí, estão perdidos. Então, o que aconteceu aí? Foi uma vidente que captou ancorou essas mensagens e escreveu. Mas não foi ela, como diz ela, era analfabeta. Então foi um seguidor, né, da cristão que escreveu as revelações. Mas ela mesma não quis que o nome dela viesse à posteridade, porque ela se considerou apenas um instrumento. Então ela não quis que o nome dela aparecesse. Então é isso, é muito importante. O livro do Juízo Final são livros fundamentais, né? Agora para a nossa época. Né? O livro do Juízo Final e a Grande Pirâmide revela o seu segredo. Tem forma exatamente essa questão do juízo.
Aí eu falei outro erro, né? Que fala que João estava na ilha de Patmos. Não, quando fala, é João Batista que estava na ilha de Patmos do reino espírito primordial. O reino de Patmos, que é da ilha de Patmos, fica na sétima esfera do, do reino espírito primordial. Porque fica em contato, quer dizer, logo encerrando essa sétima esfera, que um pouco mais abaixo fica o reino espiritual. Então ele tinha para que tinha que estar mais próximo da Terra, vamos dizer assim, né? Ele tem que estar na ilha de Patmos, na esfera, sétima esfera do reino espírito primordial, para que ele pudesse estar mais próximo de um vidente terreno e pudesse transmitir a, a, as revelações para o juízo final, por ordem do Espírito Santo, Emmanuel. Então é isso. E ele transmitiu, né? Tá dizendo, as 7 partes do universo, que é Filadélfia, Tiátira, Sardes, Esmirna, Laodiceia, Éfeso, que é o nosso sistema, e Pérgamo. Então esses são os universos, não tem nada a ver com aquelas igrejas que eles falam. O sentido da igreja foi muito deturpado, né? Eu acho que, na minha opinião, o termo igreja poderia estar relacionado justamente a essa parte dos universais, né? As 7 igrejas. Então, a forma de falar igrejas poderia falar também, considerar cada uma das partes do universo. São gigantescas esferas, assim, que não se sabe qual a dimensão. Que talvez tenha, eu vou falar, uma dimensão de diâmetro de uns 100 bilhões de anos-luz. Pode ser que seja isso. E no qual esse universo visível aí, que a ciência reconhece, está inserido dentro. Faz parte dessa esfera, né? E o limite que nós temos aí, quando estudamos o universo, é apenas um limite que a luz alcança, né? Porque o que vai? Conforme a velocidade da luz, a expansão da expansão do universo, a luz percorre um determinado espaço, né? Então é isso que nós enxergamos. Esse limite aqui do raio do universo visível de 13,7 bilhões de anos-luz é o espaço que a luz percorreu. Até no vídeo anterior estava comentando sobre isso, que a ciência ainda não, com os aparelhos, não conseguiu captar desde o início da, eles chamam de Big Bang. Mas isso não é, eles estão completamente enganados. Não é esse início em 3 bilhões. O Big Bang surgiu muito antes, pode ser que há 50 bilhões de anos. Né? Então o que vai saber? Quando os aparelhos telescópios conseguirem ver o início, que eles chamam de Big Bang, não vai encontrar Big Bang nenhum, vão encontrar galáxias já formadas há muito tempo. E também vai ser possível, cada vez com uma tecnologia mais avançada, perceber quando uma galáxia, então um quasar, está já alcançando, ele está transitando, né, nessa velocidade da luz, né, que é 300 mil quilômetros por segundo, vai perceber quando ele vai estar lentamente desaparecendo. Por quê? Porque uma galáxia, por exemplo, que nem a Via Láctea, que tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ela vai gradualmente, partes dela vai atingindo a velocidade da luz. Então vai se perceber algumas galáxias, um quasar, por exemplo, de repente, quasar é mais compacto e emite mais luz. Então vai se perceber que ele vai desaparecendo, porque a luz já não atinge mais. Mas lógico que também nós vemos algo que aconteceu
há 13,7 bilhões de anos, né? Então, hoje, se fosse ver se pudesse ter uma visão desse momento, boas partes desse universo chamado visível já não estaria mais visível, já estaria fora daquela região que, para nós, a luz, né, com essa velocidade da luz, ainda permite captar a sua luminosidade, né? Mas continua existindo. Isso depende do ponto de referência, porque inúmeros planetas são habitados, né, por seres humanos. Então, dependendo da localização que esse planeta está e que os seres humanos estão, é que ele tem uma visão, uma observação do seu universo visível, conforme esteja mais. E isso ele varia de tamanho. Isso é uma teoria minha, né? Que conforme está mais. Nós não sabemos onde nosso universo visível está dentro da grande esfera Éfeso. Essa esfera Éfeso deve ser muito parecido com um aglomerado globular de estrelas. Esses aglomerados, que é uma espécie de satélites, né, pequenos satélites da Via Láctea. Ele tem alguns milhões de estrelas, né? Ele é exatamente circular. Tem um centro, está mais concentrado das estrelas e depois vai ficando rarefeito, vamos dizer assim. E é justamente isso que deve ser exatamente igual ao que acontece com a grande esfera Epsilon. Só que ao invés das estrelas, né, seriam as galáxias, né, os principais corpos, né. Então, quando a expansão sempre vai aumentando, né, a velocidade da expansão, conforme estar mais distante do centro, vamos dizer assim, pelo menos assim que eu penso. Então, nessa gigantesca esfera Éfeso, pode ser que ela tenha um raio de 50 bilhões de anos-luz e um diâmetro de 100 bilhões. Pode ser mais, pode ser menos. Isso não se sabe, né? Assim, nem sei se isso é possível. Talvez é possível ter um futuro, uma ideia, né, da sua dimensão. Então, conforme estiver mais próximo desse centro, a expansão é menor. A expansão é mais lenta, vamos dizer assim. E se ela é mais lenta, a luz percorre um espaço maior. Então, esse universo visível seria um maior. Agora, nós não sabemos em que região nós estamos localizados nessa grande esfera. O nosso universo visível, né? Vamos supor que ele esteja a meio caminho entre o centro de Éfeso e o limite. Então, ele está com uma velocidade de expansão intermediária. Então, aí nós temos aí